O asteroide Apophis está entre as várias rochas espaciais que ameaçam colidir com a Terra. Desde o momento em que foi descoberto, o asteroide Apophis tem sido estudado e monitorado pelos astrônomos de todo o mundo. Mas por que esse asteroide tem sido uma preocupação para os cientistas? O que faz o asteroide Apophis ser tão ameaçador? Não é de hoje que falo sobre o asteroide Apophis aqui no canal. Essa rocha espacial é chamada de 99942 Apophis e foi descoberta no ano de 2004. Esse asteroide tem provocado grande expectativa entre astrônomos e pesquisadores de todo o mundo. Inclusive, o Apophis é conhecido por alguns como o asteroide do fim do mundo. Isso por causa de dois motivos. Primeiro, por conta do seu tamanho. Os astrônomos calculam que o asteroide Apophis tem cerca de 350 a 450 metros de diâmetro. E como falei antes, quando o asteroide Apophis foi descoberto em 2004, as primeiras avaliações causaram uma grande preocupação entre os cientistas. E por que isso aconteceu? Porque as primeiras observações de sua órbita indicavam uma chance de impacto com a Terra de 2,7%. E esse impacto aconteceria em 13 de abril de 2029. Ou seja, os cálculos iniciais mostravam que havia enorme chance do asteroide Apophis colidir com a Terra nesse ano. Mas depois, uma outra equipe de astrônomos fizeram novas análises e descartaram uma colisão em 2029. O segundo motivo que preocupa os pesquisadores é que, devido ao seu tamanho, se o asteroide Apophis atravessar nossa atmosfera, pode provocar uma enorme tragédia. Sendo assim, o asteroide Apophis é considerado um objeto celeste bastante perigoso. Uma previsão científica que não deixa nenhuma dúvida e que é unânime entre os cientistas é sobre a aproximação do asteroide Apophis com a Terra no ano de 2029. Segundo os astrônomos da Agência Espacial Americana, a NASA, o asteroide Apophis vai se aproximar do nosso planeta numa sexta-feira, dia 13 de abril de 2029. De acordo com os cálculos, essa rocha espacial vai se aproximar numa distância de apenas 31 mil quilômetros acima da Terra. Vai passar tão perto que pode até mesmo atingir alguns satélites artificiais que giram em órbita do nosso planeta. Inclusive, poderá ser visto a olho nu, sem precisar de binóculos. Apesar do perigo, a comunidade internacional de pesquisa de asteroides acredita que, em 2029, será uma grande oportunidade para observar e estudar o asteroide Apophis. Ou seja, os astrônomos estão, ao mesmo tempo, preocupados e animados com esse evento que deverá acontecer em 2029. Nesse ponto, devemos ver outra possibilidade de uma colisão com a Terra. Novos cálculos foram realizados e os cientistas chegaram à conclusão que o Apophis tem grande chance de colidir com a Terra em 2036. Isso porque, segundo os pesquisadores das várias agências espaciais, dependendo da aproximação no ano de 2029, o asteroide pode colidir com a Terra em abril de 2036. Falando de uma maneira bastante superficial, na primeira passagem que vai acontecer em 2029, é possível que esse objeto seja atraído pela gravidade da Terra. Se ele passar por uma certa região do espaço em forma de fechadura, haverá uma alteração na órbita e na trajetória desse asteroide. E essa pequena mudança de órbita poderá fazer com que, em 2036, o asteroide Apophis cruze a órbita da Terra e, dessa forma, podendo colidir com o nosso planeta no ano de 2036. Por causa do seu tamanho e velocidade, o impacto do asteroide Apophis com a Terra pode produzir uma grande destruição. Ou seja, 2029 e 2036 serão anos decisivos não apenas para os astrônomos, mas para toda a humanidade. Quando se trata de um asteroide que vai passar tão próximo da Terra, tudo pode acontecer.
Veja, a colisão de uma grande rocha espacial com nosso planeta é uma certeza. É um perigo real. A preocupação existe. O medo existe. Por isso, as principais agências espaciais do mundo, como é o caso da NASA, a Agência Espacial Americana, e da ESA, a Agência Espacial Europeia, elas estão desenvolvendo projetos e formas de desviar asteroides que estão em rota de colisão com nosso planeta. Ou seja, criar uma defesa espacial ou uma defesa contra asteroides tem sido uma das prioridades dos cientistas do campo da astronomia. Governos estão gastando milhões de dólares nesses projetos. Um dos projetos de defesa planetária é chamado pela sigla inglesa DART, Missão de Teste de Redirecionamento de Asteroides Duplos. É sobre essa experiência ou projeto teste que compartilho com você essas reportagens atualizadas. A NASA se prepara para desviar asteroide e evitar um Armagedon. Nessa outra matéria também podemos ler: a NASA se prepara para atingir asteroide em experimento espacial. E aqui também podemos ler: em missão suicida, NASA vai filmar colisão entre satélite e asteroide. Veja, de acordo com as últimas informações, no dia 26 de setembro, a espaçonave vai colidir com o asteroide duplo Dimorphos, mais especificamente com o asteroide Didymos. Segundo a NASA, todo o processo será filmado. E dependendo dos resultados, os cientistas poderão criar estratégias para desviar asteroides perigosos que estão vindo em nossa direção. Em direção ao nosso planeta. Os cientistas e pesquisadores da área astronômica estão buscando criar uma consciência na população mundial. Consciência do perigo que um asteroide pode provocar. Provocar um impacto devastador que pode matar milhões de pessoas. Sempre é bom lembrar que a potência do impacto dessas rochas espaciais é semelhante à explosão de uma bomba atômica, ou mesmo a potência de destruição de várias bombas nucleares. A comunidade científica tenta alertar os países sobre a necessidade de investir numa defesa contra asteroides perigosos, uma defesa planetária. Os cientistas e astrônomos independentes estão buscando saber qual seria a melhor defesa para evitar que um grande asteroide colida com a Terra, ou tentar desviar sua rota. Cientistas de várias áreas já concordam que um acontecimento de grande proporção vai acontecer. É a ciência, com seu método científico, quem diz que algo está para acontecer.